noite. Na realidade, a gente se sente muito acolhido aqui, né? Não sei como é que é com vocês, mas a gente se sente muito acolhido, se sente de casa mesmo. Eu olhei agora há pouco, assim, daqui pra lá, eu vi todo mundo meio assim, meio acabadinho, meio cansado. Será que melhorou? Melhorou. Será que a gente não está invertendo as coisas? Qual é a melhor parte do dia? É esta. Quando nós estamos cuidando da nossa eternidade. Nós temos a oportunidade de estar aqui cuidando do nosso ser eterno, do nosso espírito. E a gente chega cansado e acabado, não é? Vem às vezes cumprir um preceito de espiritualidade que nos incutiram que é necessário. Não é. Eu tenho que fazer isso todo dia, toda hora. Então eu tenho que ter alegria para estarmos aqui. Alegria. Nós estamos cuidando do nosso ser espiritual. Então vamos ficar felizes que nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estarmos construindo o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Porque o Cris acertou em cheio a música. Claro, 31 fala a palestra, nós podemos cantar de novo e eu vou embora. Eu vou comer torta de atum lá atrás. Entendeu? Porque se a gente entender isto que está escrito aqui, é exatamente isso que nós somos. Somos ontem, quer dizer, ele diz assim, ó, quero voltar ao mundo. Nós, escolhendo as nossas provas, fala, ó meu Senhor da minha vida, minha alma arrependida suplica teu amor. Nós ontem, entendeu? Na estrada da amargura tanto chorei. Nós ontem e hoje ainda, né? Na minha desventura tanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escuta nesses versos o meu canto de dor. É o Espírito pedindo a oportunidade da nova encarnação. Somos nós. Ontem. Já chega de sofrer e errar. Para isso nós temos que nos construir aqui, buscando o entendimento, a racionalidade da doutrina espírita que nos mostra que é por aqui mesmo o caminho. Eu quero renascer e amar, quero voltar ao mundo mesmo que seja chorando. Vocês acham que nós pedimos para vir aqui para dar risada e ser feliz e ter um carro conversível e ter muito dinheiro e ter o olho azul e ser loiro e bonito e alto e atlético? Eu quero renascer, viver, eu quero voltar ao mundo mesmo que seja chorando. Nós pedimos, nós suplicamos, mesmo que seja chorando. Viverei o amor profundo a Deus, sempre amando. Farei a dor sorrir. Tu lembra que isso tudo é nós pedindo no outro lado. Então nós prometemos tudo para nós mesmos. Nós prometemos tudo para nós mesmos. Que nós vamos ser amigos, que nós vamos construir a nossa redenção, que nós vamos retornar. E daí nós voltamos. E daí nós esquecemos tudo. E daí nós queremos só os gozos que a vida pode nos dar. Depois tu canta de novo isso aqui. Canto, então tá bom. Para a gente entender e gravar o que está escrito aqui. Nós entendemos que o nosso planetinha aqui está passando por um processo. Ele vai ser um planeta de regeneração um dia, né? Esse planeta de regeneração, o bem vai ser maior do que o mal. Vai existir o mal, ainda vai existir o mal, mas o bem vai ser muito maior, né? E como provas e expiações desse planeta, nós estamos aqui para isso mesmo. Alguns de nós já estão num nível de regeneração, mas a maioria não. Muitos dos que estão chegando já estão.
um nível de regeneração. São espíritos novos, não, espíritos antigos. Novos talvez aqui conosco, que vêm de outras pleiades, de outros planetas, de outras orbes para encarnar aqui. Você consegue entender isso? Que tem outros planetas, que tem outras orbes, que tem outros seres vivendo em outros lugares? Claro que sim, isso é lógico. E eu fiz uma palestra essa semana sobre a transição planetária. E assim, se a gente tem esse entendimento, por exemplo, se acontece uma catástrofe ali na esquina, nós todos nos propomos a ir lá ajudar. Tem uma catástrofe aqui, os caras que estão evoluídos nos outros planetas se propõem a vir nos ajudar, porque isso é lei do universo. Somos solidários todos os espíritos entre si. Alguém sabe, por acaso, qual é a prova que escolheu? Vocês sabem? Qual é a prova que escolheu? Não. Sabe sim. Sabe sim. Sabe, nós sabemos qual é a prova que nós escolhemos. É só você olhar aquilo que te desafia mais. Olha aquilo que te desafia mais, aquilo que tu tem mais dificuldade, essa é a prova que tu escolheu. Não fuja dela. Não fuja. Porque quando você voltar, quando tu retornar, tu vai cantar a musiquinha. Me dá a oportunidade de novo porque eu quero fazer. Se você passar na prova, beleza. Você vai pedir uma outra daí. Mas é a dificuldade que tu tens, esta é a prova que tu precisa. E pode ser de tudo. Pode ser um parente difícil, pode ser dinheiro, muito ou pouco. Pode ser dos dois extremos. Pode ser trabalho, ter ou não ter. Pode ser muito débito. Pode ser muito débito. Pode. O que tu vai fazer disso? Amores, ter ou não ter. Vícios, beleza, né? Avareza, ganância, sexualidade. As provas são as mais diversas. Aquilo que te desafia é a tua prova escolhida. Então olha para a tua vida. É isso sim. Faz um exame de consciência. Pensa nisso. E você vai começar a entender isso. Sabe onde é que está escrito isso? A escolha das provas. Para quem já estudou ou gosta de estudar, isso está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Vocês já conhecem isso? Estudem, por favor. A gente tem que ler. Então não basta vir aqui escutar uma palestra de 40 minutos, uma conversa. A gente tem que buscar o objetivo da palestra, da conversa, é despertar a consciência de cada um de nós. Mas cada um de nós tem o livre-arbítrio de decidir buscar conhecimento. Se não buscar conhecimento, vai ficar só com aquele que nós ofertamos aqui. Entendeu? Mas então tem que buscar aí. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Kardec é um cara inteligentíssimo e intuído pelo plano espiritual, é lógico, né? Então, a parte primeira, o livro primeiro do Livro dos Espíritos fala das causas primárias. Este livro das causas primárias, ele está depois complementado com a Gênese, que é muito mais complexo. O livro segundo fala do mundo espírita ou dos espíritos, que é o livro dos médiuns. Depois uma complementação com o livro dos médiuns. Nesta parte está incluído esse tema. O livro terceiro é as leis morais, que fala das leis morais mesmo, dos ensinamentos do Cristo, das leis divinas. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. E o livro quarto fala de esperanças e consolações, que é o céu e o inferno, dentro de cada um de nós. Não é em um lugar lá, não, é aqui. Né? Na parte segunda, então, quando nós tratamos da vida espírita, no capítulo 5, tem lá
um monte de tópicos. E um dos tópicos é a escolha das provas. Então é um texto pequeno dentro do Livro dos Espíritos, porque tem muito entendimento, muito entendimento. Mas a gente tem que buscar, porque, por exemplo, assim, ó, todos esses temas do Livro dos Espíritos, quanto tempo vai levar para a gente vir aqui conversar com vocês sobre cada um deles? Achei que era um espírito. Mas tá encarnado, mas Mas ele tá, o senhor está usando? Não, não estou usando. Não estou usando. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Então tá. Então, se tem todos esses tópicos, imagine quanto tempo nós vamos levar para passar todos esses temas aqui, conversar com vocês. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento. Não dá tempo, uma encarnação é pouca para a gente estudar todos esses temas. Então vamos buscar entendimento. Eu sou meio chato, eu gosto de trabalhar nos ESPs, nos grupos de estudo, lá na minha casa, justamente por causa disso, entendeu? Porque eu acho que é tão pouco tempo para a gente vir conversar 40 minutos, 45 minutos ou meia hora como é a nossa casa, que não dá, entendeu? A gente dá uma puxadinha, mas tem que estudar, não tem jeito. Na questão do Livro dos Espíritos, 224, Kardec pergunta aos espíritos o que se torna a alma nos intervalos entre as encarnações. Nós, amanhã. Não, cada um de nós. O que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar? E os espíritos dizem assim que nós nos tornamos espíritos errantes, quer dizer, estamos na erraticidade e aspiramos o novo destino. Cantamos aquela musiquinha. Pedimos a Deus uma nova oportunidade, esperamos a nova oportunidade. Divaldo conta uma história. Divaldo tem mediunidade, né? Então ele sabe o que tu está pensando. Né? Ele sabe quem está do teu lado, né? Ele disse que alguém perguntou para ele assim, foi lá reclamar da vida, que estava muito ruim, e disse assim: eu não pedi para nascer. Divaldo olhou para ele assim: tu suplicou. Tu não pediu mesmo, tu suplicou para poder nascer. Ele sabia daquela história ali, né? Ele olhou para a pessoa e já sabia as histórias pretéritas ali. Você suplicou para nascer, e é isso mesmo. O que diz o texto da música? Nós suplicamos para ter nova oportunidade. Por que será que é assim? Por que quando a gente está aqui, a gente meio que esquece essa história? Depois a gente lembra. É meio complicado. Qual que é a nossa vida primária? Qual que é a nossa essência? É a vida espiritual, né? A vida espiritual é obra divina. Nós somos filhos de Deus. A material é obra do pai e da mãe, que é a ferramenta de trabalho do nosso corpo físico. Então, o objetivo do espírito é a evolução. Criado por Deus, com a sua justiça, todos nós, simples e ignorantes, como espíritos, com oportunidade de evolução até a angelitude, usando o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, a vontade de cada um, o esforço de cada um de nós nessa busca. Então é esse o objetivo da nossa vida, como espíritos criados por Deus. E Deus nos dá ainda a oportunidade de sermos co-criadores da obra de Deus. Tu imaginou isso? Deus convidou a gente: vamos, me ajudem na minha obra. Então nós temos responsabilidades conosco mesmo e com o nosso próximo. Porque somos todos da mesma humanidade, né? Somos todos filhos do mesmo Pai, né? Então o nosso objetivo é evoluir até atingir a felicidade plena, porque espíritos de luz são felizes por essência. Não é felicidade de ter coisas, eu sou feliz porque eu sou pleno. As tuas dificuldades me trazem compaixão, me trazem piedade, mas não me abate, porque eu sou o pleno. Eu sei que um dia tu vai chegar. É só você se esforçar. Um dia você também chega.
E a vida material é uma oportunidade da gente fazer esse desenvolvimento através das provas e das expiações das quais passamos aqui. Então, nossa prova é quando a gente já tem certeza daquele conteúdo adquirido. Não é assim na matéria aqui. Quando a gente estuda para fazer um concurso, uma prova, a gente quer que chegue logo aquela prova. Quero fazer e pronto, deletada aí. Pronto, daí já vou fazer outra coisa. Porque eu já adquiri o conteúdo. Então, quando nós pedimos para encarnar, para passar pelas nossas provas, é porque os conteúdos a gente acha que já conquistou. Às vezes, só acha, né? Chega aqui e dá uma escorregada. Às vezes, só acha. Não é? Então a gente vai. E as expiações são as consequências daqueles nossos erros pretéritos. Aquilo que a gente fez de errado lá atrás tem consequências. E aí a gente vai sofrer essas consequências. Então não é Deus que faz o sofrimento, é a minha imprevidência que provoca o sofrimento futuro. Então o objetivo hoje é eu ter esse entendimento e não contrair débitos. Usar as leis morais e me paustar pelas leis morais, porque aí eu não estou construindo débitos, estou fazendo crédito. Ok, estou fazendo crédito. Então essas são as nossas provas. Nós, quando desprendidos da matéria, quando no plano espiritual, quando na erraticidade, nós temos outra visão daí. Porque a matéria oblitera nosso entendimento, nós voltamos pequeno. Ficamos fechados, né? Então o objetivo nosso, por exemplo, com as nossas crianças, é mostrar a grandiosidade desse ser espiritual que ele é, com todo o potencial, porque se nós vamos embretando ele, embretando é termo gaúcho, tá? Botando no brete, né? Nós vamos botando no brete aquela criança, ela não vai entender a grandiosidade do universo, e nós temos responsabilidade com isso. Então mostrar às crianças, aos jovens, aproveitando a oportunidade da Maria da Graça, para que as nossas crianças, nossos adolescentes venham buscar esse entendimento, é extremamente importante. O futebolzinho do sábado à tarde, espera, semana que vem tem, de novo, o futebol. Mas a Maria da Graça aqui não tem semana que vem. Não tem a semana que vem. Então vamos largar tudo lá e vamos cuidar do nosso espírito, pelo amor de Deus, acorda. Acorda. E vai só até as 3, né? Dá para jogar futebol depois, dá para ir no shopping depois, dá para ir tomar um sorvete, dá para ir na casa da avó, comer o bolo de fubá, sei lá, né? Mas dá para adiar um pouquinho o serviço, é isso. Então a gente pode adiar isso, porque isso é importante. Trazer os nossos pequenos aqui é a nossa responsabilidade. O chamado está feito. Não dá para dizer depois, eu não sabia. Sabia sim. Porque quem vai te cobrar? Quem que você acha que é o teu cobrador? É a tua consciência. É você mesmo. E não tem como fugir da tua consciência. Não tem como fugir. Eu fujo do outro. O Cris não sabe o que eu estou pensando, mas eu sei o que eu penso aqui. O que passa aqui dentro, quando eu faço o exame de consciência, eu sei. Então não tem como eu fugir disso. A cada nova oportunidade, então, quando estamos no plano espiritual, nós vamos fazendo um balanço, fazemos a nossa contabilidade, porque é uma conta corrente. Nós fazemos a contabilidade, acertos e erros, tal, e fazemos uma nova proposta de encarnação. Vamos de novo. E aí nós fazemos as nossas escolhas. Mas essas escolhas são voluntárias. Nós que pedimos. Nós que pedimos. Nesse nível de entendimento de evolução espiritual que nós temos, somos nós que decidimos. Existe algum nível de entendimento que as provas são escolhidas por terceiros? Sim, espíritos muito embrutecidos, endurecidos, sem capacidade de compreensão, de raciocínio, são orientados neste caminho. Nós também temos as nossas orientações, claro, nunca estamos sozinhos, né? Às vezes escolhemos provas difíceis porque nós queremos acelerar o passo. Às vezes, vamos vir bem devagarinho, sem muita pressa, aquele que você vê que a vida é plena, não tem nada que atrapalhe, está tudo sereno. Presta atenção. Está crescendo, está evoluindo, o que está fazendo dessa vida? Ele não está fazendo nada, está estacionado, sossegado.
Enquanto que você está com um monte de dificuldade, já superou um monte de dificuldade, enfrentou situações as mais diversas possíveis, superou essas situações, não se acha, coitadinha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de fazer isso. Manuel Filomeno de Miranda, num livro chamado Painéis da Obsessão, nos diz que nós, seres vivos e inteligentes, quando despidos da matéria, continuamos sofrendo, continuamos amando, continuamos lutando, esperando a ajuda. Ele fala, esperando a ajuda que não souberam que não souberam ou não quiseram oferecer-se. Você não quis ou você não soube oferecer para você mesmo. Então você fica tentando porque é você que pede, é você que não oferece para você, é você que tenta achar desculpas para não enfrentar as suas dificuldades. Somos nós mesmos. Ninguém nos impõe aquilo que está acontecendo conosco hoje. Somos nós. Então, não é desse plano essa vida perfeita, sem dificuldades. Através das nossas imperfeições, nós procuramos caminhos para superar essas dificuldades, essa evolução. É assim na vida material de vocês ou não é? Claro que é, eu já falei, né? Quer dizer, a gente quer passar num concurso, quer entrar num emprego novo, a gente se submete àquelas situações de trabalho, aqueles testes todos, o estudo, as pesquisas científicas, os resultados exigem trabalho, os atletas se dedicam aos treinamentos para superar as suas dificuldades e atingir suas metas. Por que seria diferente do ponto de vista espiritual? Que não precisa esforço. Claro que precisa de esforço. Se para as coisas transitórias a gente se esforça, imagine para a definitiva, eterna, que é a nossa evolução espiritual. Exige um esforço, vamos dizer, dobrado, talvez, né? Ou triplicado, porque essa conquista que eu faço do meu ser espiritual é minha para sempre. O meu emprego de hoje não é meu para sempre. O meu carro de hoje não é meu para sempre. A minha casa de hoje não é minha para sempre. O meu corpo físico não é meu para sempre. Agora, as minhas conquistas espirituais são minhas para sempre. A escolha das provas é a misericórdia divina. Não é a misericórdia que estava pedindo a tua música aí? A misericórdia divina que me oportunize uma nova possibilidade. E nada ocorre sem a permissão de Deus. Que existe, as leis de Deus são universais e são de todo sempre, porque têm origem de Deus. A gente tem um pouco de dificuldade em entender Deus, né? Não sei se para vocês é assim, eu tenho. Porque a gente é induzido a entender Deus como um ser. Não é um ser, né? Se a gente talvez falasse numa divindade, talvez a gente entendesse um pouquinho melhor. E não no lugar onde ela está. Está aqui. Está em todos os lugares. Mas quando a gente fala em Deus, a gente acha que é alguém que está em algum lugar. Não está em algum lugar, está em tudo. Porque a causa primária de todas as coisas está em nós. Então não busque lá fora esse Deus. Não ache que esse Deus está lá fora, que as provas, que as dificuldades vieram de fora. Não, vieram de dentro. Vieram do Deus que existe em mim. Eu estou buscando isso. E cada um de nós tem a liberdade de escolher. É o livre-arbítrio. Essa é a coisa bacana. Eu tenho a liberdade de escolher, mas também as minhas escolhas têm consequências. Essa é a justiça divina, atuando. Porque eu escolho, eu decido, eu tenho responsabilidade sobre meus atos, as consequências. Então, nada entrava no meu futuro. Dá para entender isso? Eu tenho toda a oportunidade do mundo, ninguém vai me atrapalhar. Sou eu que decido.
Em que momento eu vou me movimentar? Para qual caminho eu vou seguir? Ninguém me atrapalha. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir isto. Isso é muito legal. Então, nada atrapalha o meu futuro. Eu vou ser anjo. Tu também. É isso aí. Pode ser anjo um dia. Todos nós. Todos nós. Mas também a misericórdia divina nos oportuniza sempre novas oportunidades de evolução. E se nós escolhemos as provas, então as tribulações, o que ele fala? Se o espírito pode escolher o gênero das provas, todas as tribulações são consequências previstas, todas as dificuldades das quais nós vamos passar, existe uma previsão porque nós escolhemos. Será? Não, né? A gente escolhe o gênero da prova, o jeitão, qual é a dificuldade que nós vamos ter, qual é o caminho que nós vamos seguir, quais são as pedras que nós vamos tropeçar. Isso são condições da posição que nós estamos no momento. Então não está tudo pré-determinado. Eu escolhi uma determinada solução de uma situação. Por exemplo, na outra vida eu fui viciado, eu fui alcoólatra. Ok. Então nessa eu vou dizer, não vou mais ter vício nenhum. Aprendi, sofri, fiz sofrer, não quero mais isso. Vou lá, faço o entendimento, tal. As provas vão aparecer na minha frente, a tentação vai acontecer, as situações mais... E aí eu que vou decidindo o que eu vou fazer disso. O que eu vou fazer com isso. Se eu vou cair, se eu vou de repente despertar porque vai vir um sofrimento grande. Ou se eu vou achar que não é, se eu vou continuar. Depois você volta e pede de novo. Paciência, tem sofrimento daí, né? Tem sofrimento. Então o gênero da luta, a dificuldade, a gente até decide, mas algumas coisas são coisas do dia a dia. Os acontecimentos, tal, nascem das circunstâncias das coisas. Então aonde a gente caminha, vai ter uma circunstância, mas o gênero da prova é uma outra coisa. Ele fala bem assim no livro dos Espíritos. O Espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá que suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, quais são as dificuldades que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que vão acontecer para trazer as provas. Sabe o gênero das provas. Então, os detalhes dos acontecimentos, das dificuldades que vão passar, são circunstanciais. São as situações pelo caminho que você decidiu. Então, mais uma vez aqui o entendimento. Todo espírito pode escolher as provas? Sim. Nem todo espírito, porque existem espíritos que estão numa fase muito infantil que precisam de algum tutor para orientá-los, né? Eu tenho um livro chamado Missionários da Luz, André Luiz, e ele fala de um departamento de reencarnação. Você ouviu falar nisso? Quem já leu André Luiz, você ouviu? Porque o plano espiritual é muito mais evoluído do que o plano material. Nós somos uma cópia imperfeita do plano espiritual. E no plano espiritual tem organização? Claro que tem organização, não é aleatório, não é tudo uma bagunça lá. Existe um departamento de reencarnação. É muito legal você entender isso. Então, assim, esse departamento de reencarnação, ele fala assim que os espíritos entram e saem com um pergaminho embaixo do braço. O pergaminho que leva embaixo do braço é o plano reencarnatório de cada um de nós. Acho que a gente vai lá, faz o plano e depois canta música. Vai lá, faz o plano e canta música. Vai lá, faz o plano e canta música. Porque assim, você faz um plano reencarnatório. E tem tutores para te ajudar nisso? Claro que tem tutores para te ajudar. Às vezes você está escolhendo muita coisa. Calma, calma, calma. Tu não vai suportar todas as dificuldades que vão. E às vezes tu pede muito e diz, não vai ter nada disso, só tu vai ser médio. Não é isso? Tu vai ser médio, tá bom. Você quer todas essas provas, então você vai ter só mediunidade. Ponto, para superar todas as dificuldades.
Então existe um departamento de reencarnação, no qual nós vamos lá fazer um mapinha. Olha, falhei aqui, acertei nessa. Opa, essa aqui eu já acertei, mas essa não acertei, preciso acertar, preciso outra dificuldade. Então, e nós vamos fazer esse planejamento. Então nós vamos escolher as provas das quais nós vamos passar. Sim, nós escolhemos as provas pelas quais vamos passar. Então olha para a tua vida, tu já acha mais ou menos qual que é. É só olhar. O que te desafia hoje? Se nada te desafia hoje, olha para trás. Alguma coisa te desafiou, como é que tu passou? E não te preocupa que para frente tem mais. Mas não é assim? Amanhã tem mais. E aí eu vou saber se realmente eu vou passar pela prova ou não. Porque nenhum de nós veio a passeio. E Jesus fala exatamente isso no Evangelho. Quando ele fala no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos. Mas se a gente olhar com os olhos do corpo e os ouvidos do corpo, a gente não entende. Não dá para entender. Bem-aventurados os aflitos? Para. Bem-aventurados os espíritos aflitos? Começo a entender diferente. Se eu ouço com os ouvidos do Espírito, eu consigo entender que essa aflição transitória da minha vida encarnada é uma oportunidade de evolução do meu espírito. Às vezes um baita sofrimento físico neste momento, mas essa minha vida é transitória. Ok. Quando Jesus diz, conheces a verdade e ela te libertará, é exatamente isso. Eu sou um ser espiritual, nada me atrapalha, não é? Eu vou ter algumas dificuldades, vou ter alguns sofrimentos, sim, mas tudo é transitório. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Depende de mim. Como eu vou passar por isso? Se eu vou sofrer com resignação, com perseverança, entendeu? Ou se eu vou sofrer fazendo sofrer, criando situações difíceis para o meu próximo. Se eu vou acolher aquele que sofre, se eu vou tentar ajudar a diminuir o sofrimento do meu irmão. Porque amanhã sou eu, hoje é ele, amanhã sou eu. Não é? Somos solidários. Então hoje sou eu que estou em sofrimento, amanhã pode ser você. Eu te ajudo hoje, tu me ajuda amanhã. Não é? Amanhã pode ser na próxima vida, não sei. Mas o amanhã do espírito vai acontecer. O amanhã do físico é curto. Alguns mais comprido que outros, mas alguns bem curtinho. Senão a justiça de vida não dá para entender. Não dá. Só dá para entender assim. Nós nunca estamos sozinhos também no nosso plano reencarnatório, na nossa escolha das provas. Não estamos sós. Vou tomar uma água aqui. Na questão 264 ele pergunta se o que nos dirigem na escolha das provas das quais queremos suportar. Normalmente nós queremos ir rapidinho. Então nós nos propomos, como a música 31, a fazer tudo diferente, a amar, a ser irmão, a aliviar o sofrimento, a tudo. Nós queremos tudo, porque essa oportunidade de tudo nos faz avançar mais rápido. Mas aí a gente, cai, não dá certo. Então a função da dor na nossa vida encarnada, ela tem um poder terapêutico. Ela é a nossa cura espiritual. Alberto Almeida esteve lá na nossa casa. Você foi, né? Foi. Alberto Almeida esteve lá na nossa casa, fez um seminário. Alberto Almeida é um palestrante de Belém do Pará. Tem livros publicados, tal. É um cara muito legal, tem um entendimento muito bom da doutrina espírita e suave, né? Uma coisa leve, né? E ele nos disse naquela oportunidade que viver é uma oportunidade terapêutica. Consegue entender isso? Consegue entender isso do ponto de vista do espírito? Então, estar na matéria é uma oportunidade terapêutica. Nós estamos num hospital, nós estamos numa escola.
Então aproveite essa oportunidade e cure você mesmo. Não vai conseguir curar todas essas dificuldades, nem está se pedindo isso, que numa oportunidade de vida de 40 anos, de 50, de 80, se resolva todas as pendências pretéritas, mas faça a tua parte. Saia melhor do que chegou, porque é uma oportunidade terapêutica. Nós chegamos de um jeito, mas nós temos que sair melhor do que chegamos. Então todas as nossas vicissitudes, todas as nossas dificuldades que nós escolhemos são oportunidades terapêuticas do nosso ser espiritual. Nem tudo é sofrimento, nem tudo é sofrimento. Quando é que não vira sofrimento mais? Em algum momento, as dificuldades pelas quais passamos não é mais sofrimento. Ele fala na questão 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Pergunta, quer dizer, até a pureza, até o estado de espírito puro, eu vou ter que sofrer todas essas dificuldades? E os espíritos dizem que não é bem assim. Não é bem assim. À medida que nós evoluímos, as dificuldades são deveres que nos ajudam a suportar, nós não sofremos mais. Porque nós entendemos que a dificuldade é necessária para a nossa evolução. Não tem sofrimento mais. Até o momento em que nós consigamos entender a caridade na sua essência. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão dos pecados. Quando nós conseguimos trabalhar isso com todos, isso não é mais sofrimento para nós. Não é? Tem um ditado que diz assim: bateu, valeu, leva que é teu, quando alguém te agride. Se ninguém me agride, pode falar o que quiser. Eu não levo. Não é meu. Não é meu. Então eu não tenho mais sofrimentos. Porque isso é uma condição transitória da minha evolução. Vocês conhecem a história de Jó? Estou meio atrasado, eu acho. Vocês conhecem a história de Jó? Até as 9, tá bom. Então, mas vai sobrar aquele lanchinho lá? Já tá aqui, Que beleza. Tô sozinha, a mulher tá viajando, cuidando do neto. Eu vou chegar em casa agora, não tem nem. Deve ter um pão velho lá. Que bom. A história de Jó diz o seguinte: Jó era um rico fazendeiro, comerciante, a gente pode falar o que a gente quiser dele. Tinha propriedades, tinha camelos, cabras, tinha de tudo. Tinha 5, 6 filhos. Tinha uma família normal, cheia de coisas. E foi perdendo tudo. Invadiram as terras dele, mataram o gado, roubaram isso, fizeram aquilo. Entendeu? E Jó agradecia a Deus sempre. Obrigado, Senhor. E todo mundo ficava assim, pô, esse Jó é meio maluco, né? Gratidão pelas coisas ruins que aconteciam a ele. Veio uma tempestade e derrubou a casa dele e matou todos os filhos. Obrigado, Senhor. Cara, tu imagina isso? Hein? Obrigado, Senhor. Jó, a mulher dele já não aguentava mais, os amigos não aguentavam mais ele, a gratidão que ele tinha por Deus. Aí ele teve lepra. E ele agradecia a Deus. Os amigos abandonaram, a mulher abandonou. E ele agradecendo a Deus. E ele dizia: obrigado, Senhor, por teres me testado, por testares a minha fé. Ele tinha gratidão pelas dificuldades pelas quais ele passava. A Bíblia conta que Jó se curou da ferida, que Jó se casou de novo, que Jó conquistou todas as propriedades materiais dele de novo, que ele teve de novo tantos filhos. Se a gente olhar com os olhos da matéria, não dá. Se a gente olhar com os olhos do Espírito essa história, ele está falando de Jó Espírito. Jó Espírito passou por todas essas dificuldades com fé e agradecendo a Deus a oportunidade de ser testado. E ele reconquistou tudo aquilo que ele tinha, não das propriedades materiais, mas a serenidade, a tranquilidade, porque isso era dele. Isto era dele.
os afetos, a saúde, isto é dele. Aquilo era um teste, porque aquilo estava conquistado no ser espiritual que ele era. Então, gratidão a Deus as provas que nós temos, porque nós pedimos. Nós pedimos. E quando você tiver dificuldades, lembre-se disso. As provas que você pediu, por mais que tu ache que não, por mais que tu ache que aquela sogra tu não pediu, pediu sim. Né? Aquele filho difícil. Tem filhos que vêm para testar a paciência, né? E mais um pouco ainda. Né? Aquele chefe que está lá te cutucando o tempo inteiro. Aquela profissão que tu gostaria e tu não conseguiu. Faz direito àquela que tu tem. Porque o que tu queria é uma coisa, o que tu precisa é outra. Não é? Então essa história de Jó traz um entendimento. Jó espírito, não Jó matéria. Entendeu? Porque a gente pode traduzir de uma forma diferente. A gente pode dizer, viu, você tem que dar o dízimo para a igreja. Aí tu recupera tudo. Ali na frente vai ser diferente. Tu tem que trazer o dinheiro para cá. Porque não sei o que, não sei o que. Eu posso induzir o teu pensamento. Mas eu não deixo livre para você pensar como o espírito que tu é. Eu posso induzir. A Bíblia está cheia de história que eu posso induzir o teu entendimento do jeito que eu quiser. Não é assim? É assim. Né? Então, fica aqui, ó. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos aproveitar essa hora como a melhor hora do dia. O resto é da matéria. Quer dizer, sair de casa, tomar café e trabalhar, entendeu? Se esforçar, passar o dia no escritório, no ambulatório, sei lá, na fábrica, não sei aonde e tal. Isso é material. Necessário e importante, sim. Principalmente se você trabalha entendendo que você é um ser espiritual. Fazendo bem no teu entorno. Tratando o próximo como você gostaria de ser tratado, tendo benevolência, entendendo que as dificuldades do outro existem porque ele também é um ser espiritual em evolução. Mas na hora de estar aqui, estar com alegria, estar feliz de ter essa oportunidade de estar aqui, eu me sinto grato de poder estar falando sobre isso, entendeu? Estar estudando a doutrina dos espíritos, as dificuldades que me levaram a estudar a doutrina dos espíritos. Eu me sinto muito grato. Não chego a ser Jó, mas eu me sinto agradecido que não foram poucas as dificuldades que me levaram para a doutrina espírita. A maior deles foi o desencarno do meu filho. Tinha 17 anos, desencarnou, me trouxe para a doutrina espírita. Hoje eu tenho outra luz. Hoje eu tenho gratidão pelo mestre que teve 17 anos junto comigo, que me mostrou um caminho, me abriu os horizontes. Então vamos estudar, vamos nos preparar, vamos oportunidade, porque essa oportunidade nós pedimos, suplicamos, como diz Divaldo, suplicamos. Nós estamos no plano espiritual, quando desencarnamos, aguardando uma nova oportunidade de estarmos aqui, passando pelas nossas dificuldades, enfrentando as nossas provas com resignação, perseverança e fé. A fé de que nós somos seres espirituais fadados à angelitude, que tem um Deus, uma divindade que nos orienta e nos comanda. Não estamos só. Obrigado a vocês. Eu gosto mais de conversar do que palestrar, eu prefiro conversar. Posso fazer uma pergunta? Pode, até duas, não sei se eu respondo. Eu tenho duas. Essas provas são inflexíveis, tipo, eu escolhi, eu vou ter que passar por elas, eu não tenho, não importa o que eu vivo, se eu melhoro, se eu faço bem, se eu faço, o que eu escolhi eu vou ter que passar. Não, claro que não. Claro que eu não. posso alterar. Você pode alterar, vamos pensar assim, você tem uma dificuldade aí na frente, mas você faz tantas coisas pro bem aqui, que as coisas vão diluindo lá. Outra coisa que tu acha que é uma prova, não é mais uma prova, porque a minha evolução espiritual, aquilo ficou leve. Jesus fala isso, não fala? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então vem comigo. Aquilo que lá atrás a tua escolha foi uma prova enorme, isso é prova? Não é. Não é mais. Então você alivia suas dificuldades, não tenho dúvida nenhuma. Você mudou o caminho, né?
Agora, as expiações são necessárias. E qual é o aproveitamento que eu tenho se eu passo por essas provas reclamando o tempo inteiro? Eu faço, mas eu reclamo. Você passa sem louvor. Entendeu? Você passa, ó, médias, ó. Se tu passa com resignação, com entendimento, entendeu? Com louvor, quer dizer, obrigado, Senhor, por teres me testado como Jó, é outro entendimento. Quer dizer, você vai ter alguma dificuldade talvez menor numa outra situação para você ter esse entendimento, entendeu? Para você ter louvor naquilo que tu passou. Então, meu aproveitamento real vem com a resignação. Não tenho dúvida nenhuma. Acho que ela não pagou o débito porque reclamou. Porque reclama, isso mesmo. Então não pagou a conta. Passou, mas passou com afeto, com amor, hein? Fez sofrer, quer dizer, se tu está reclamando o tempo todo, tu está fazendo sofrer o teu entorno. É o bem e o mal sofrer. E se eu tenho as minhas provas eu sou renitente no erro, eu vou Aí tu não passou, né? Aí tu não passou, né? Não, mas eu vou agravar. Não, é lógico. A dificuldade vai vir um pouquinho maior. É o juro, né? Vai vir, é o juro, isso é lógico. Quer dizer, você insiste naquela dificuldade, tu vai ter uma dificuldade maior na frente. Deve não paga, quando for pagar tem juros. Tem juro, tem correção monetária, tem tudo. Se for no Brasil, então você está roubado. Eu fiquei um pouco curioso, não é bem uma pergunta, eu acho que é algo para ser falado, que a gente precisa ter resignação, indulgência e tal, mas a gente não pode se tornar passivo das nossas provas e ter aquela prova e, Senhor, é isso que eu preciso passar e vou ficar para sempre nisso. Eu acho que a gente precisa ter a resignação, a indulgência e tal, mas é preciso trabalhar com isso. Boa, isso é lógico. Eu tenho que ter ação, eu tenho que ter movimento. Então, isso é meu, pronto. Não, né? Não é assim. Tem que ser ativo mesmo. Isso que você falou está certíssimo. Eu não posso dizer, isso é meu, ponto. Né? Vamos ficar. Não, transforma isso, entendeu? Transforma isso. Né? Você lembra uma historinha que fala de uma lenda, acho que oriental, em que a sogra morava na casa da mulher, ela queria acabar com a sogra. E ela foi lá conversar com o guru, lá, como é que faz? E ele disse, tu põe esse remedinho aqui, na sopinha, faz uma sopinha gostosa, tal, e daí põe esse remedinho, logo ela vai. E ela passou a fazer isso, fazer a sopinha, oferecer para a sogra, tal, a sopinha, oferecer para a sogra, e a sogra não morria, e ela começou a ficar preocupada, minha sogra vai morrer, e não sei o que, e tal, voltou lá, mas eu não quero mais matar minha sogra. Claro, aquele remédio vai matar minha sogra, eu tenho que dar outra coisa. Não precisa, tu já deu o afeto, tu já transformou o afeto, tu já transformou aquele sentimento. Ele não ia matar ninguém, ia matar aquela sogra ruim. Agora tem uma sogra boa. Aquela sogra ruim morreu. Né? Agora eu tenho uma sogra boa, quer dizer, eu fui proativo, eu me movimentei no sentido de que aquilo tem uma solução do bem, do amor, da fraternidade. Não adianta você querer que o espírito obsessor de alguém vá embora. Ele não vai. Eu tenho que mudar o pensamento dele, mudando o meu pensamento e abraçar ele como meu irmão. Ele é meu irmão, eu tenho que estar junto com ele. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, exatamente isso. Então tem que ser proativo, ele tem razão nisso. Tu tem que enfrentar as suas dificuldades com resignação, com perseverança, com amor e sabendo que isso é transitório, que isso vai passar, mas eu tenho que me esforçar. Aquela vida assim, extremamente tranquila, né? Isso é merecimento ou é porque se conformou a tal ponto que nem chega a incomodar o problema? Então eu vou perguntar para ti uma coisa, essa vida tranquila é tua? Tu sabe do que... Então assim, é porque assim, às vezes você acha que é uma vida tranquila, tu não vive a vida do outro, você só pode julgar a sua, só pode olhar a tua, você não vive a vida do outro. Às vezes o cara tem uma baita de uma casa ali com Mercedes na garagem, com não sei o que, para motorista e tal. Vai lá dentro para ver o que passa lá dentro. Eu digo mais a nível de serenidade mesmo, né? Então, mas isso é construído desde você. Essa é a vida que todos nós vamos ter lá na frente. Vai ter tribulações, vai ter dificuldades, sim.
Mas não me derruba. Não me derruba. Eu enfrento, mas isso não me acaba. Não, porque eu já adquiri. Isto é meu de verdade. Entendeu? Então essa serenidade é do teu espírito. As dificuldades da matéria, da família, acontecem, mas eu não perco a minha calma. Porque isso está construído dentro de mim. Isso é de verdade, então você só pode julgar a tua. Não dá para julgar o meu próximo, não estou olhando dele. Só estou vendo a casca.